Ame ao seu próximo e ame também ao seu inimigo. Irmãos e irmãs, hoje estou aqui com vocês para partilhar mais uma reflexão da palavra. E a palavra que nós teremos a reflexão hoje está lá em Mateus, capítulo 5, versículos 43 ao 48, onde Jesus ele vai nos estabelecer, irmãos e irmãs, um ensinamento muito importante para cada um de nós que estamos nesta caminhada de fé. Para mim, para você, que é o de amarmos o nosso próximo, independente se a pessoa é nosso familiar, se é conhecido nosso, nós temos que amar ao nosso próximo, sem fazermos distinção de quem seja. E Jesus ele também vai nos dizer que nós temos que amar também os nossos inimigos, ou seja, amar aqueles que nos fazem mal. Amém? Então vamos ler aqui do versículo 43 ao 48, que diz assim: Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e rezem por aqueles que perseguem vocês. Essa situação, irmãos e irmãs, de odiar o inimigo era coisa da velha aliança. No nosso mundo de hoje, nós não vivemos mais sobre o regime da velha aliança, ou seja, sobre o regime da lei, mas nós vivemos através de uma nova aliança. A nova aliança que foi estabelecida por Deus através da morte de Jesus na cruz. E hoje o que vale para nós, irmãos e irmãs, são os ensinamentos de Jesus. E Jesus ele vai nos dizer que nós, diferentemente do que a lei da velha aliança mandava fazer, nós temos que amar os nossos inimigos e não odiá-los. E a lei da velha aliança ordenava que devíamos odiar os nossos inimigos, mas nós somos convidados a amar e a ajudar ao próximo, independente de quem seja, independente de status social. E essa reflexão ela fica para você, irmãos e irmãs. Quantas vezes você guarda ódio, você guarda raiva no seu coração, amargura, quantas vezes você não perdoa as pessoas? O perdão ele pode até ser um pouco complicado, irmãos e irmãs, mas ele é uma ordem divina. Jesus ele também nos ensinou que nós temos que perdoar o nosso próximo, pois se nós não perdoarmos o nosso próximo, Deus que está nos céus também não nos perdoará. Olha só a importância do perdão. E tem muitas pessoas que se dizem cristãs hoje, inclusive, que não perdoam o próximo, que não fazem questão de ajudar o próximo, sequer com uma companhia, com um aperto de mão. Isso vai contra os ensinamentos de Jesus. Jesus ele nos convida a amarmos o nosso próximo, inclusive os nossos inimigos. E mais adiante aqui, lá no versículo 45, ele diz: Assim vocês se tornarão filhos do Pai, que está no céu, porque ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e a chuva cair sobre justos e injustos. Pois se vocês amam somente aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se vocês cumprimentam somente seus irmãos, o que é que vocês fazem de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês. Nós nos tornamos filhos de Deus, irmãos e irmãs, quando nós aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Mas nós temos que transmitir o amor de Deus por nós através da nossa ajuda ao próximo.
E nós ajudarmos ao próximo é um reflexo da nossa salvação. É um reflexo de nós termos nos tornado filhos e filhas do Deus vivo. É por isso que Jesus disse aqui que quando nós ajudamos ao próximo, nós nos tornamos filhos do Pai. Que além de termos aceitado oficialmente o Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador da nossa vida, a partir das nossas atitudes, nós transmitiremos para o próximo que nós somos realmente filhos de Deus, através da nossa ajuda ao próximo. E aqui no versículo 46, ele fala, né, que se nós amamos somente aqueles que nos amam, nós não teremos recompensa nenhuma. Pois até as pessoas maldosas, até as pessoas que não são cristãs, amam aquelas pessoas que as amam. Mas a diferença entre nós e essas pessoas, irmãos e irmãs, é que nós amamos até mesmo aqueles que nos fizeram mal, ou que nós sequer conhecemos. Então, irmãos e irmãs, é muito importante nós nos livrarmos de toda raiva, de toda amargura, de toda falta de perdão e procurarmos ajudar o nosso próximo, independente de quem seja, se é uma pessoa conhecida, se é uma pessoa que nos ama, se é uma pessoa que nós não conhecemos, nós temos que ajudar ao nosso próximo. Amém? Eu vou deixar aqui abaixo o link do meu blog pessoal. Se você quiser, você pode entrar e ler os conteúdos que tem lá. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente.